Filipenses capítulo 4, versos 6, 7 e 8 diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo nos traz aqui um modelo de como nós devemos tratar com a ansiedade. Paulo, ao escrever essa carta tão amorosa, tão pastoral, tão motivadora para aquela igreja em Filipos, nesse momento, já no final dessa carta, dessa epístola, ele vai falar coisas importantes acerca das nossas inquietações, das nossas tribulações, das nossas angústias. E ele vai chamar tudo isso de ansiedade. Nós precisamos entender que não podemos andar, não podemos conviver, não podemos viver com a ansiedade dominando o nosso coração. É claro que nós temos que nos preocupar. Nós não podemos mergulhar nessa preocupação. Não podemos nos angustiar com essa preocupação como se não houvesse esperança, como se não houvesse controle nas mãos de Deus. Paulo então vai nos ensinar que essa ansiedade é tratada, é substituída pela paz de Deus, uma vez que nós colocamos as coisas diante do Senhor crendo. E aí, no lugar da ansiedade, alguns valores vão preencher os nossos pensamentos. Hoje, em especial, eu queria falar sobre o que é verdadeiro. O que é verdadeiro para você? E eu não estou fazendo uma pergunta pensando numa resposta relativista, como se aquilo que fosse verdadeiro para mim fosse diferente para você ou para qualquer outro cristão, porque o que nos une é uma verdade absoluta. O que nos une é algo que é verdadeiro e que é único para mim, para você e para qualquer pessoa que está em Cristo Jesus. E tão somente pela verdade, tão somente por aquilo que é verdadeiro é que a santificação pode ser desenvolvida e alcançada pelo crente. De maneira nenhuma a parte disso. A nossa vida espiritual e a nossa confissão de fé. Quando eu falo de confissão de fé, não estou falando de um ritual religioso, estou falando do fato de nós vivermos em conformidade com aquilo que nós cremos. A nossa confissão de fé, ela precisa ser pautada naquilo que é verdadeiro, que é absoluto. Não é uma convicção fraudulenta, não é uma convicção falaciosa, como se eu colocasse uma máscara agora e agora está tudo bem, agora eu sorrio. É preciso que haja sinceridade no nosso coração. O que deve preencher o nosso coração, em vez da ansiedade, em vez da mentira, é a verdade de Deus. Aquilo que é verdadeiro deve preencher o espaço do nosso coração. A promessa de Jesus em João 16,33 é: Eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Jesus é a verdade sobre a qual eu coloco o meu coração, sobre a qual eu mergulho o meu coração e a minha mente. Essa paz que Jesus promete é uma paz que excede todo o entendimento. É essa paz que Paulo se refere aqui quando trata aos filipenses. A paz de Deus não é uma paz que o mundo dá. É uma paz por meio da verdade, por meio daquilo que é verdadeiro, daquilo que era absoluto na nossa vida. Se Deus é absoluto na nossa vida, não tem espaço para incredulidade. E uma vez que não tem espaço para incredulidade no meu coração, eu não olho para as circunstâncias como se elas fossem maior do que o meu Deus. Uma vez que a verdade de Deus e a promessa de Deus faz sentido na minha vida, eu oro a Deus pelas minhas ansiedades, sim, eu coloco diante de Deus, agradecido de que Ele, que é poderoso, está no controle de todas as coisas. Por isso, a capacitação para estarmos nesse mundo e progredirmos em santificação é estarmos firmados na palavra de Deus. É lermos a palavra de Deus de maneira que isso venha a ocupar o nosso pensamento, que isso venha preencher o nosso coração, que isso faça sentido em nossas vidas, que nós podemos então aplicá-la em nosso dia a dia, em nossa rotina. A palavra de Deus é a verdade absoluta que sustenta o ânimo do crente.
É a promessa do Senhor. É na promessa e na esperança que essa promessa traz que eu tenho alegria em qualquer situação. Por isso, a paz dá lugar à verdade de Deus no meu coração, substituindo a ansiedade, substituindo o olhar na circunstância. A verdade consiste em fazer a vontade de Deus, em conformar-me com a vontade de Deus, em tomar a forma daquilo que Deus então revelou sobre como eu deveria viver e acerca de como eu deveria adorá-lo. Andar na verdade, andar com Deus, diz respeito a preencher o nosso coração e a nossa mente, ocupar a nossa cabeça com aquilo que é verdadeiro. Uma vez que a palavra do Senhor, ela ocupa os nossos pensamentos, o nosso procedimento, o nosso andar, ele passa a ser convergente com aquilo que nós queremos, com aquilo que o Senhor nos ensinou, com aquilo que Ele deixou para nós como um modo de viver. Cristo foi a régua, Cristo foi o modelo e nós precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo e andarmos como Ele andou e preenchermos os nossos pensamentos com a verdade de Deus. Em uma era de relativismo, andar na verdade, preencher a mente com o que é verdadeiro, não parece algo tão fácil. Parece uma luta muito cara com os princípios e valores desse tempo. Mas é a unidade com a verdade, a conformidade da minha mente com a verdade de Cristo, com a verdade redentiva do plano que Deus desenhou e desembrulhou para nós nas Escrituras. É a unidade do meu coração e da minha mente com a verdade do Evangelho que vai trazer pureza à minha vida, que vai proteger a minha mente e o meu coração da ansiedade. Por isso nós precisamos levar a sério o nosso compromisso de fé, levar a sério a nossa razão conectada com aquilo que nós temos aprendido do Senhor, levar a sério aquilo que pode proteger o meu coração da ansiedade. Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 3, 14 e 15, escrevo-lhes essas coisas, embora espere vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui Deus e a igreja de Deus, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo, ela é apresentada como coluna e fundamento da verdade. Olha que coisa bonita, se nós pararmos para refletir sobre cada um dos pontos e como nós podemos aplicar essa verdade aos nossos corações e à nossa cabeça. Primeiro, a palavra do Senhor, ela é a verdade. Sobre essa palavra eu preciso me conformar, eu preciso ter o molde. Segundo, o que eu coloco aqui é que a igreja do Deus vivo, ela é apresentada como uma coluna, como um fundamento da verdade. Porque a igreja do Deus vivo é a primordial pregadora da palavra da verdade. E quanto mais nós estamos conectados com essa igreja, conectados com a palavra de Deus, mais a verdade do Senhor começa a tomar lugar na minha mente, começa a fazer sentido na minha vida. E minha vida começa a refletir isso, de modo que nós passamos a ser o sustentáculo da verdade nesse mundo. Aqueles que detêm a verdade, que conhecem a verdade e por ela são transformados. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. E tudo que é verdadeiro ocupará o nosso pensamento. Deixe misericórdia de nós.